Então, a gente está aqui nesse projeto incrível que está sendo o Mural com Cor. Carol Lemes a convite fala. da Elisa e do André, que ela chamou eu, a Marcela e a Érica. Eles chamaram a gente para conversar e mostrar como que seria As artistas estão esse projeto, sentadas no né? A ideia jardim à desse frente projeto. do painel E coletivo. era para pintar uma das sedes do Pequeno Príncipe, né, em benefício ao hospital. E quando a gente viu, se deu conta, era um espaço Imagens gigantesco, da fase assim, de produção né? do mural. E que para conseguir dar conta desse espaço gigantesco, né, 3 artistas sozinha, nossa, a gente ia demorar 3 meses, né? Então, esse projeto, ele é um projeto grande que envolve muita gente, né? E é só devido a muita gente que ele é possível de ser executado, né, de acontecer. Então, eles falaram que iam, né, chamar nós, de artistas, para criar o conceito, para criar o projeto, para criar, né, esses 2 painéis coletivos e mais 3 painéis autorais e mais uma equipe com 6 ajudantes para a gente poder fazer isso, né, num tempo assim mais rápido do que se fosse só a gente. E aí tem esse pessoal da pintura, que a gente gosta de chamar dos atletas da pintura, né? Porque não é só pintar, é levar a escada para lá e para cá, é abrir lata de tinta, é o dia inteiro no sol, na garoa. Então a gente usa muito, é muito esforço físico, né? O dia inteiro, assim. E uma galera muito legal, assim, uma relação muito massa entre todo mundo. E aí tem a equipe de audiovisual para captar todo esse processo. Então, quando ele mostrou a dimensão desse projeto, a gente, nossa, Toda um a projeto equipe no desafiador, jardim aplaude. é um projeto grande e eu fiquei muito feliz de poder participar e poder topar esse desafio, assim, para fazer tudo isso acontecer. Na tela, Ministério da Cultura apresenta Mural com Cor. Marcela Calado, Érica Lourenço, Carol Lemes. Como criar coletivamente? Marcela fala. Foi muito desafiador, né, o começo do projeto, porque envolviam 3 artistas com linguagens muito diferentes entre si. Nós tivemos um primeiro encontro a sós entre as artistas, em que a gente fez um esforço em grupo para delimitar qual seria o conceito que a gente trabalharia nos murais. Bom, então para definir como seria essa arte coletiva, nós fizemos um exercício rápido de palavras e conceitos que a gente queria trazer para esse mural. Pensando que na relação desse espaço com a natureza e na experiência que a gente teve visitando aqui. Érica fala. Então foi bem legal que a gente começou com reuniões aqui no espaço, que é muito bonito. Imagens das reuniões. E a gente conheceu o pessoal que trabalha aqui. E eles fizeram visitas guiadas com a gente, dos espaços, das estufas. Das visitas. Aqui tem uma estufa muito linda de plantas da região, do Paraná. Dos espaços. Do Brasil também. E foi uma grande fonte de inspiração pra gente. Tanto dos animais, os passarinhos que tem aqui em volta, que a gente tem vários passarinhos também ilustrados. E muitas plantas também. A gente usou de referência do que a gente viu aqui e conversou aqui com o pessoal que já estava aqui, que trabalha aqui todos os dias, que também fez parte de todo o processo. E isso foi muito legal. Em todo o processo de pintura, todo mundo participou e interagiu com a gente. E isso foi incrível pro processo. Além disso, a gente quis trazer todo esse elemento da natureza, mas sob o olhar da criança, né? Então, a gente quis trazer esse lado lúdico na arte e muitas cores, sempre representando com bastante felicidade e enfim. Sim, eu acho que a natureza foi o grande mote para essa inspiração toda, né? Tanto por causa do espaço que a gente visitou, que é em meio à natureza, que tem uma grande área de A equipe reserva, caminha pela reserva. que tem a estufa com as diversas plantas e plantas curativas também, né? Por ser esse espaço curativo. E a gente vê a arte também como esse lugar curativo, né? Então, esse lugar do olhar da criança, ele foi esse lugar que a gente entrou, né? Esse lugar lúdico, que a criança, pelo tamanho dela, a visão de mundo dela, além de ser essa visão imaginativa, é uma visão grande, né? Que tudo é grande. Ela aponta para o desenho ao fundo. E aqui a gente vê no mural também esses desenhos grandes, né? Como se o adulto também mergulhasse no mundo da criança, né? Então eu acredito que a natureza, ela está permeando tudo, assim. Daí cada artista pegou, né, uma parte desse conceito da natureza e aplicou no seu trabalho da sua forma, né?
E aí, pensando nessa criação coletiva com esse mote da natureza, a gente fez um percurso dentro da mata, assim, né? Trazendo, assim, uma parte no ar, outra na terra, até a gente entrar na água. Que aí a gente pode relacionar com os 4 elementos da natureza, né? Terra, fogo, água e ar, que também são os elementos que estão dentro da gente. Né? A água a gente pode relacionar com as emoções, o ar com a mente, né? A terra a gente relaciona com esse mundo material. Então, trazer a natureza é trazer o todo, né? Trazer a gente se reconectando com ela, a gente se reconhecendo nela. E, assim, por exemplo, tem essas plantas amarelas que tem a cor quente amarela. Então, o amarelo também remete ao sol, também remete ao fogo, né? Então, a arte, ela é um caminho, assim, um portal que você entra e você mergulha nessa imensidão lúdica que você se reconecta e se reconhece. Individualmente falando, acho que cada uma abordou a partir da sua trajetória artística, né, uma parte desse todo, né? Eu, por exemplo, foquei mais nos animais na mata, porque eu tenho uma relação Imagens dos já corredores desde a minha pintados. infância com animais, com catálogos de animais e de estudar e gostar de pesquisar a respeito. Então, eu quis trazer, dentro da minha pesquisa, eu fui registrando animais no seu habitat, e a maioria deles estavam interagindo com elementos da mata, como folhas, como árvores, troncos, e eu trabalhei em cima disso. E eu já quis trazer uma parte mais mágica da coisa, uma coisa mais lúdica, partindo meio que de um conceito que, como se Alice do País das Maravilhas encontrasse o Pequeno Príncipe e caísse num buraco de coisas grandes, pequenas, mágicas, coloridas, e acho que a gente fez uma mistura boa. Isso, daí na parte do meu mural autoral eu quis abordar muito o elemento do ar e os pássaros, né? Por ser uma parte do mural que está aqui fora. E Imagens de Carol produzindo o mural externo. Eu quis construir um reino dos pássaros, né? Com os pássaros gigantescos e todos os pássaros nativos aqui do Paraná. Então eu peguei um livro de referência que se chama Aves do Paraná, que ele tem diversas espécies de pássaros, e eu fui ali escolhendo os pássaros mais conhecidos, os pássaros mais bonitos, diferentes. Então, quando a criança for lá visitar o mural, ela vai poder olhar para o pássaro e reconhecer, ou perguntar qual é, e assim conhecer mais da própria mata, né? Que é um lugar também de valorizar a mata local, de valorizar a nossa natureza, né? E quando a criança valoriza a natureza, a partir da educação, ela já cresce um adulto mais consciente. Eu acho legal como os nossos murais, eles talvez inconscientemente representaram um pouco do meio que eles estão. Então, o mural da Carol, ele está aqui fora, como ela disse, né? Ela fez essa conexão direta com os pássaros que estão ali do lado, né? E o meu e o da Érica já são espaços fechados, e eu abordei justamente como se eu estivesse entrando dentro da mata, né? Como se eu tivesse o meu arredor estivesse completo de árvores, né? E eu estivesse vendo os bichos próximos a mim. E o da Érica também tem essa visão de como se entrando dentro da imaginação, né? Da criança, e nesse espaço vendo as coisas de baixo para cima, ou as coisas, né, em uma imensidão mais imaginativa, né? Fez todo sentido, né? Onde cada uma se encaixou. E enfim, a gente teve então essa primeira reunião sobre o conceito, e tivemos essa experiência de vir até aqui e conhecer o espaço e nos conectarmos com esse espaço. E a partir disso, para conseguir desenvolver que foi um grande desafio, né, desenvolver esse mural coletivo, a gente resolveu criar esboços de artes pensando, né, nessas nossas conversas. E a partir desses esboços a gente foi unindo e trabalhando juntas nessa conexão entre as artes, e como ficaria uma composição mais interessante, e como a gente conectaria isso nessa história, né? E nessa para chegar no layout final do muro, que
está aí atrás de nós. Sim, eu acho que um dos grandes desafios foi a gente conseguir harmonizar as cores, assim, porque, né, cada um na sua poética, no seu trabalho, usa uma paleta de cores específicas, está acostumado com certas combinações, né? Então, você definir uma única paleta, que também não pode ser tudo, né? Porque senão vira muita confusão, muito, né? Não cria muita informação, não cria essa harmonia. Isso foi uma parte bem desafiadora, né? Então eu acho que as cores foi um lugar bem desafiador, assim, né? A gente conseguir chegar num consenso, né? Até o André ajudou a gente, né? A trazer essa visão, né? Porque a gente tinha testado várias. E no fim, eu acredito que a gente conseguiu um bom resultado, assim, né? Trazendo os gostos de todas, né? Para um único projeto. Quando nós tivemos a aprovação do layout, comemoramos inicialmente, né? E partimos para os pincéis e daí foi todo um processo muito, muito divertido, porque a equipe é muito legal, a gente se conectou bastante e aí teve toda essa força-tarefa para preencher né, essas paredes enfim, cada um foi, né, pegando uma cor e desenvolvendo e esboçando, né, na parede. Tivemos surpresas também, buracos para serem tampados, lixas, desafios. E é muito legal. Acho que foi a primeira vez que eu trabalhei com uma equipe tão grande. E nossa, foi muito, muito, muito divertido. Quando as pessoas veem um mural pronto assim, né, eu digo que quem vê pronto não vê corre. Porque as pessoas não têm... Quem nunca viu um processo de execução do mural, um mural grande, né, com um projeto grande como esse, não tem ideia do quão trabalhoso é, né? Então a gente chegava todo dia às 8 da manhã, indo embora às 5 da tarde, né? E chega em casa exausta, corpo moído, subir, descer escada, andaime, levar tinta para lá, para cá, né? Conseguir fazer um desenho, né? A gente usa fazer um desenho gigante, então você usa um extensor do seu próprio braço, que é um extensor que estende com o rolinho, e aí você consegue fazer um desenho gigantesco assim para poder dar conta. Então, usa objetos para conseguir ter uma extensão da sua mão, né? Acho que com toda essa dificuldade, a recompensa ela vem quando chega uma criança aqui no espaço, olha, elogia a gente, fica com o olho assim cheio, né, de ver tantas cores e fica observando aquele desenho, então a gente já ganha o dia por causa disso, né? E acho que não só as crianças, mas os funcionários também, assim. Já escutei hoje alguém falar, nossa, tá dando até mais vontade de vir trabalhar com esse mural, né? Ou outra funcionária que veio conversar com a gente e falou, nossa, sabia que vocês me inspiraram a voltar a pintar? E eu faço mandalas e tal, e voltei a pintar, tava com as coisas tudo guardada e de repente ela mostrou todos os trabalhos dela e tal, então... É muito legal quando a arte ela inspira as pessoas, né? Tanto a vir trabalhar com mais vontade, porque vai estar num lugar agradável, num lugar que traz essa alegria, quanto inspira, né, no dia a dia mesmo, assim, né? No contato com a arte, né? A pessoa voltar a desenhar ou voltar a pintar, voltar a fazer algum trabalho artístico por causa da inspiração que a gente, né, o impacto que a gente teve nessas pessoas, nossa, é grandioso. Como diria Leminski, uma parede em branco é um desperdício de ideias. A gente quis, né, então trazer essa imersão, né, no nosso mundo colorido ali, e a gente trouxe, a ideia era viajar por todos os estágios da mata, né, da natureza, que ela começa, né, no céu, com os pássaros. Acho que o personagem da Érica traz muito isso, né? Sim, essa coisa da história que eu puxei da Alice e encontrar o Pequeno Príncipe, a gente começa contando desde o início do mural, como se a personagem entrasse nessa mata, que inicialmente era um buraco que cairia, mas para o nosso contexto... Detalhe da pintura da Alice sobre um grilo no mural coletivo. Nossas falas, é como se essa personagem entrasse na mata e fosse desbravando e passando por todos os elementos que seriam água, terra e fogo. E brincando com essa coisa lúdica da história, a gente trouxe essa brincadeira de proporções, né?
Às vezes eu coloco a minha personagem pequena num bicho, um inseto gigante, e essa brincadeira de grande e pequeno tem todo ao longo da história, e essa grande personagem que observando tudo isso acontecendo, né? E acho que até, né, os insetos que você trouxe foi devido à nossa visita aqui. Sim. A gente conversou com o pessoal que trabalha aqui e eles mostravam pra gente fotos de insetos que eles encontravam aqui, muito animados assim com todo o projeto que ia começar, e isso já foi muito empolgante de referência, né? Ter essa referência dos insetos daqui. E eles estão presentes em todos os murais, tanto lá dentro quanto aqui fora. Acho que não só eles, né, mas a gente numa vida urbana, né, acaba esquecendo dessas conexões com a natureza, né? Então chega aqui e vê às vezes quantas vezes que a gente não chegou, e daí lá no mural que já está finalizado tem uma borboletinha pousada, e daí começa toda uma série de fotografia em cima da borboleta, da abelhinha. Tem muita coisa linda aqui, então a gente pôde ver a revoada das borboletas, que foi um grande acontecimento, assim, várias borboletas. Não, e assim, isso que você falou da gente na vida urbana não reparar nessas coisas, nesses pequenos detalhes, e é justamente uma coisa que a criança repara, né? O adulto ele não repara mais na vida urbana, mas a criança pequena viu uma joaninha, meu Deus, a joaninha, né? Então aqui a Érica traz os insetos gigantes que né, as pessoas também voltando a atenção e olhar para esse bicho que também existe, que também é uma vida, que também faz parte, né, da natureza, do todo. Eu acho que assim, a criação ela é muito particular de cada um, né, e a gente tem que ter essa liberdade para se expressar, né, acreditar nessa criação, né, desenhar o que a gente sentir sem, às vezes, a flor ela é rosa ali, mas você pode fazer ela azul, você pode fazer ela verde, né? Você pode criar um mundo diferente no papel, porque o papel em branco ele é um universo e você pode criar o que você quiser a partir daquilo. E sem se importar muito com o que outras pessoas dizem no caso da sua expressão, né, pessoal, né? Que eu acho que isso é importante, assim, quando você é criança, assim, né? Alguém que te incentive a criar livremente. Que você possa desenhar sem amarras, né? A gente, como uma equipe, demonstra também como todas as formas de atuar na arte e de se expressar no desenho ou na pintura, enfim, como for, são válidas, né? Porque nós três temos formas muito diferentes de se expressar. Mas trabalhamos juntas e todas têm um trabalho muito bacana e, enfim, é válido todas as formas, né, de ilustrar, de se expressar. E a gente vê que, por mais diferente que sejam essas linguagens, a gente conseguiu, né, casar elas e combinar elas e ficou muito interessante, assim, ficou muito diverso, né? Desperta o olhar de uma maneira diferente do que se fosse uma única linguagem, assim, porque você repara numa estética diferente, num mesmo contexto, que acaba sendo muito mais interessante, assim. E vamos pensar junto nessa outra coisa que vai surgir que a gente ainda não sabe, mas que tá por vir e veio, né? E tem uma potência, né? E tem uma potência. Tem uma potência muito maior, assim, né? Eu acho que a potência é a palavra mesmo, né? Essa é a primeira de uma série de 6 oficinas que a gente vai fazer e fica o convite para vocês acompanharem a gente e os materiais que a gente vai produzir. Rolam os créditos, em letras brancas, sobre fundo rosa. Mural com cor. Artistas convidadas: Carol Lemes, Érica Lourenço, Marcela Calado. Assistência de pintura: Claudemir, Gusta, Leonardo, Naomi, Renata, Chay. Coordenação artística: André Mendes. Produção executiva: Elisa Cordeiro Brito. Produção: Isadora, Tânia, Xana, Luciana. Seguem os demais créditos.
Projeto realizado pela Lei de Incentivo à Cultura. Instituições beneficiadas: Complexo Pequeno Príncipe, Associação Eunice Weaver do Paraná. Patrocínio Aldo Solar, Metiza, Ravaco, Natifitos e Linde Vidros. Realização CGC, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.